E, bom, estou continuando a aula. O primeiro transistor que foi feito, ele foi desenvolvido pela Bell Laboratórios. Eles estavam buscando uma maneira de reduzir aí a, o tamanho da válvula. Peraí que tá. O áudio caiu aqui só para mim? Para mim também. Para mim também caiu. Isaías, tá escutando? Até o vídeo, parece que travou tudo, as coisas dele. Ixi. Ali no canto tava má qualidade de rede, talvez caiu aí. O áudio tava bem ruim também, tá complicado assim, hein? Só se a gente sair e voltar novamente. Eu vou fazer isso aqui. Nada. Ele caiu. Só nos resta esperar agora. Torcer para ele voltar rápido. Descobri um negócio aqui, dá pra você fixar a pessoa ali no canto, né?
Será que ele tá conseguindo reingressar? Aparentemente não. Ninguém tem o WhatsApp dele? Não. Oi? Me ouviram? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Tá. Agora beleza. Aparentemente teve uma instabilidade, tá, na internet. Eu não sei se essa instabilidade ela é sistêmica ou se é aqui da minha casa, porque pode ser que tá todo mundo acessando ao mesmo tempo da faculdade, pode estar tendo algum problema. E eu vou tentar continuar aqui a apresentação, mas se eu não conseguir, a gente vai para a lousa. Aí eu vou fazer via lousa até o resto da chamada, tá? Ver se eu consigo compartilhar aqui. Porque são poucos slides que eu tenho para mostrar. Deixa eu ver aqui. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, beleza. Então, beleza, eu vou continuar daqui de onde eu parei, tá? Ok. Então, o transistor bijunção, ele foi criado em 1951 por Shockley, né? E além da função inicial dele, que era a amplificação, porque os outros pesquisadores, quando eles apresentaram o transistor, o principal Travou novamente. Caiu de novo. Mas se continuar desse jeito, nem na lousa ele vai conseguir passar. Mais fácil ele gravar a aula e depois postar pra gente. Né? Seria uma ideia. Ô, Felipe, eu achei a matéria aqui do amplificador.
Tá difícil. Sim, tá ouvindo. Sim. O problema é que tá travando, ó, tudo aí, viu, Isaías? Achando que caiu de novo, velho. Oi? Quem Oi, estiver me tá ouvindo. ouvindo. Oi? Tá, Tá instável. tá ouvindo. Ô, Isaías, tá escutando? Ô, pessoal, vou falar para ele gravar a aula. O que vocês acham? É uma boa. Se a gente tivesse pelo menos o telefone. Oi? Pois aí. Eu cortei o vídeo aqui porque é mais compactado. Eu vou tentar compartilhar a área de trabalho sem o vídeo. Acho que vai ser mais Ô, fácil. Isaías, Oi? então, a gente estava conversando aqui, não seria mais interessante você gravar a aula e postar ela pra gente ver depois? Vou gravar, mas quero falar com vocês aqui, porque primeiro que tem a questão da presença, né? E inclusive tem em alguns momentos que o MEC até fala, por exemplo, que as aulas gravadas somente, elas configuram como se fosse EAD. E isso cria um problema seríssimo na modalidade de aula. Então, assim, eu preciso tentar o máximo possível ministrar a aula para vocês aqui ao vivo, certo? Porque isso aí, senão, desconfigura a modalidade presencial à distância, entende? Na verdade, é presencial, né, essa aula aqui. Vamos continuando. Eu cortei o vídeo porque isso vai reduzir o nosso sinal de internet. E essa imagem que eu estou passando para vocês, ela é bem mais leve do que o vídeo. Certo? Certo, Beleza. Certo. Beleza. Ó, para quem tiver o Borested, o FET é o capítulo 5. Dá para ir acompanhando pelo Borested e dá para ir acompanhando pelo livro de vocês do AVA, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Então é aqui. Então, nós temos a criação do bipolar em 1951. Tá? Essas formas que você está vendo aí à esquerda no seu vídeo são os encapsulamentos possíveis dos bipolares. Né? Você tem um encapsulamento metálico e tem um encapsulamento que é de, acho que é polipropileno, alguma coisa assim. É um encapsulamento de plástico, tá? Que está aqui à esquerda, esse pretinho. E embaixo ele é o metálico. Nós temos dois tipos aí, no caso, né? Eu representei aí no meio, é o PNP e o NPM. Os sinais deles, né? O PNP é com a seta entrando no conector da base, no dispositivo da base. Então forma como se fosse uma porta, né? Na porta da base. E o NPM é como se fosse saindo da perninha da base. Uma coisa que a gente pode usar um mnemônico para lembrar do símbolo é o PNP põe na perninha. Ele vai entrando, a seta vai entrando na perninha. E o NPM não põe na perninha. Certo? Então não põe não. Então aí com isso você mais facilmente memoriza essa simbologia. Certo? Deixa eu seguir aqui. Ok. O transistor de efeito de campo, ele
ele trouxe algo novo em termos do controle da corrente. O transistor de junção, né, o bijunção, o que ele faz? Ele permite você controlar uma grande corrente que vai passar entre o emissor, geralmente, ela vai correr entre o coletor e ela vai ser controlada por uma pequena corrente na base. Essa pequena corrente na base ela vai polarizar um dos terminais, geralmente o emissor, né, dependendo se for NPN ou PNP, ela vai polarizar e vai permitir com que siga uma corrente entre o emissor e o coletor ou entre o coletor e o emissor. Certo? Então você precisa de corrente na base. O transistor de efeito de campo, ele não utiliza isso. Ele utiliza um campo elétrico para poder fazer o controle da corrente. Então, a corrente na base dele, vamos dizer assim, ou como a gente chama o gate, é zero. Tá? Porque não tem corrente ali, ele só tem campo. Então, ele é um dispositivo unipolar, como eu já falei para vocês, e ele vai conduzir ou por um canal P ou por um canal N, e tem dois tipos, o JFET, que é o de junção, e o MOSFET. A gente vai falar deles agora. A estrutura esquemática do FET, tanto o MOSFET quanto o JFET, é mais ou menos essa que está aqui na tela. Vocês estão enxergando? Tem aqui, ó, do lado esquerdo, o PNP. O canal dele é um canal N. E do NPN, o canal vai ser um canal P. Certo? Essa aqui é uma estrutura esquemática, tá? Na prática não é exatamente assim. Na prática é desse jeito aqui, ó. Vocês estão... a gente tem um material do tipo N que está no dreno, um material do tipo N que está na fonte. E tem um substrato que é material do tipo P. E nesse substrato vai formar um canal. Tá? Entre esse... Vamos de novo. Oi. Oi. Pessoal, vou cortar o meu vídeo para a gente minimizar o tráfego, tá? Tá. Ok. Como eu estava explicando, na montagem real, o que a gente tem? O dreno e a fonte são do tipo N, por exemplo. Esse daqui é um FET do tipo NPN. O substrato é P. E a gente tem um canal aqui entre o dreno e a fonte, por onde vai fluir majoritariamente a carga, a corrente, certo? No gate é colocada uma tensão. Essa tensão ela vai gerar um campo que ele vai dificultar mais ou menos a passagem da corrente elétrica. E aí ele vai permitir com que o transistor funcione. Tá? A montagem esquemática é essa que eu estou colocando aqui nesse slide. Então nós temos, no caso aqui do NPN, o dreno, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. O NPN está à direita e o PNP está à esquerda, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter, na figura da esquerda, a corrente principal saindo da fonte, né, passando ali pelo gate e
voltando para o dreno, a tensão, no caso, né? A corrente está essa tensão, ela vai com da fonte para o dreno, negativo e positivo, certo? E temos a corrente aqui indo do dreno para a fonte. Vamos dar uma olhada aqui como que fica o campo. Ó, dá uma olhada aqui, aqui é mais fácil de ver. Nós temos um campo aqui, ó, entre os terminais do gate, são esses vermelhos aqui nessa figura da esquerda do PNP. Então o que acontece? Nós temos um maior potencial na parte de baixo e um menor potencial na parte de cima. Isso faz com que tenha uma redução, um afunilamento do campo elétrico nessa região de cima. E à medida que a diferença de potencial entre o dreno e a fonte vai se tornando, vamos dizer assim, não é capaz de vencer esse campo, né? Se você vai colocando tensão no gate, esse campo ele vai aumentando e vai estreitando o canal. E aí chega um ponto que tem uma coisa chamada pin-off, ou seja, você encosta os dois campos dos dois lados. Na verdade, isso daí é plano para representar, mas é um negócio esférico, cilíndrico, na verdade. Então, o que acontece? Ele trava, ele vai travar e não vai permitir passar a corrente, certo? Nesse ponto que a gente diz que é o ponto que ele vai parar de conduzir entre o dreno e a fonte. Outra coisa importante, se você não tiver tensão nenhuma no gate, o que acontece? A corrente flui livremente entre o dreno e a fonte, certo? Então, do outro lado do NPN funciona inverso, mas é a mesma ideia, tá? Conforme vai aumentando o potencial de um lado para o outro, seja entre o dreno e a fonte ou fonte e o dreno, o campo elétrico ele vai se amplificando e vai estreitando o canal, como está aí na figura. E aí ele vai dificultando. Note que, mesmo que você tenha uma tensão grande aqui no gate, se você colocar uma diferença de potencial muito grande entre o dreno e a fonte, essa diferença de potencial vai conseguir vencer esse campo elétrico e vai romper, pode queimar, dar um curto. Você dá um curto no FET. Certo? Então ele vai permitir. A gente chama isso de ruptura. Vocês entenderam as ideias que eu estou trazendo aqui? Alguma dúvida? Posso ir para a lousa se vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui terminou. Beleza. Eu vou colocar na lousa para a gente poder... Eu vou explicar para vocês com mais detalhe, tá? Todo mundo está me ouvindo? Eu tô. Estão me ouvindo? Sim. Me vendo? Bem? Sim. Beleza. Ainda eu não tô conseguindo ver nada, não. Nem eu, não consigo ver também não. Tá. Vou fazer o desenho que eu coloquei aqui, porque ali está meio ruim de explicar. Até comprei uns lápis novos, porque... Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o FET. Aqui eu vou ter o material P. Aqui material P.
equimaterial M. Nesse caso aqui, eu vou ter uma corrente aqui, o dreno, né? O dreno. E aqui a fonte, ou source. Só eu que não consigo enxergar? Tá dando para enxergar? Eu não tô conseguindo ver a tela. Só tá seu ícone aqui. Peraí, deixa eu ligar uma iluminação extra aqui. Eu tô vendo o vídeo. Eu vou sair e voltar na chamada porque eu não tô vendo também não. Melhorou? Deixa eu pegar outro. Agora dá para ver? Assim. Beleza. Então aqui nós temos material P. Engrossei um pouco. Material P. E aqui é M. Beleza? Bom, para ele ficar polarizado, a gente vai ter uma corrente, uma vertical aqui, nesse sentido aqui, ó. Tá? Supondo que a gente tem uma corrente nesse sentido, a gente vai ter um campo, deixa eu ver se eu desenho aqui. O campo aqui vai ficar assim, ó. O campo elétrico. Ele vai fechar mais aqui. Aqui embaixo ele afunila mais. Por quê? Porque a diferença de potencial daqui para cá, ela aumenta. Certo? E aí você tem um estreitamento aqui. Aí na outra figura que eu coloquei, ele faz meio estilizado, faz reto, mas ele é desse jeito aqui. Então aqui, ó, a carga vai fluindo aqui pelo meio, de lá para cá. Aqui está mais negativo, né? Daqui vai ficando positivo. À medida que você aumenta, aqui, ó, essa tensão do gate, aqui é o gate. À medida que você aumenta a tensão aqui no gate, aqui vai para o negativo, tá? À medida que você aumenta essa tensão aqui no gate, o que acontece? Em relação ao terra. Aumenta a tensão aqui, você vai achatando aqui. Se você diminuir essa tensão, se ela for zero, por exemplo, se essa tensão aqui for zero, você não tem campo nenhum, não tem essa parte azul. A corrente passa direto. Então você vê que inverte a fase isso aqui. Porque quanto mais tensão você coloca aqui, menos passa. Certo? E quanto menos tensão tiver aqui, mais passa. Então o seu sinal, ele vai passar aqui com a fase invertida. Tá? Só para lembrar. Deixa eu montar aqui o circuito certinho. Vou montar o circuito aqui em vermelho. Aqui, negativo. Positivo. Aqui, vem para cá. Aí, deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó, eu vou ter uma
entre o dreno e a fonte, eu vou ter uma fonte de tensão elevada. Então, eu vou ter uma corrente grande aqui, tá? Então, lá no meu slide, eu vou ver se eu consigo colocar ele depois como PDF para vocês darem uma olhada. Então, aqui, negativo, positivo. Você tem isso aqui. Claro que aqui você tem uma carga. E aqui um R, né? Eles chamam de RD. Você tem uma carga aqui. E aqui você tem uma corrente principal. Aqui, na verdade, tem que ser um sinal, né? Aqui a gente está colocando como uma tensão fixa, mas na verdade não vai ser isso, tá? Na verdade, para ter efeito prático isso aqui é um treco assim. Isso aqui é uma fonte, um microfone, entendeu? Um sinal qualquer que você quer amplificar. Na prática, isso aqui é assim, certo? Apesar de no livro, tanto no A quanto no outro, ele está como uma fonte fixa. É só para exemplificar, certo? Entenderam, pessoal? Tem alguém aí? Sim. Deixa eu ver. Beleza? Essa primeira fase aqui, que eu estou explicando para vocês, ela é mais... teórica. Tá? Será que eu consigo compartilhar com vocês de novo a tela? Eu queria tentar compartilhar a tela, porque tem um desenho bacana. Acho que eu vou fazer esse desenho aqui na lousa para não correr o risco de perder vocês de novo, tá? É um MOSFET. Então, esse aqui é o FET, a ideia geral do FET. Aí tem o JFET, que é aquele, assim, ó, JFET, né? Você tem aqui, assim, um substrato P. Vou fazer com cores diferentes aqui. Aí você tem aqui um negócio N, um negócio N, em cima desse substrato aqui. E você tem um gate aqui. Gate aqui, ó. Aqui é o gate. Esse gate vai fazer um campo elétrico aqui, porque a gente vai ter aqui, ó, o nosso canal aqui, tá? Então, os terminais dele vão ser aqui o dreno, aqui a fonte e aqui o gate. O canal está aqui no meio. Quando ele coloca uma tensão aqui, você gera um campo que dificulta o trânsito daqui para cá. Certo? Essa aqui é a estrutura do FET, JFET. Quer dar um print na tela? Já dá um print. A gente com esse problema na internet, não sei se vai ser tão rápido para eu colocar no ar. Minha internet sempre costuma ser muito boa, não sei o que aconteceu hoje. Depois eu vou ver com os outros professores se teve problema também. Vocês verifiquem, tá? Ok, então esse aqui é o JFET, essa aqui é a ideia principal. O MOSFET, a ideia é a mesma, tá? A diferença é a maneira de construir ele. Ele é com metal óxido semicondutor. Vou desenhar ele aqui para vocês. Posso apagar? Posso apagar? Quem está apagando? Ok. Faz um print aí. Pessoal, logo está chegando a semana de provas. E provavelmente na semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Se for o caso, a gente pega porque a gente faz semana sim, semana não, né? Mas eu vou ver com o Fernando direitinho, pra gente fazer uma revisãozinha aí pra
fazer uma prova tranquila. Vou tentar subir os vídeos também, qualquer coisa, vocês dão uma olhada nos vídeos, vocês revisam. Eu não subi todos os vídeos ainda. Ok. Vou fazer aqui o MOSFET. MOSFET. Está todo mundo conseguindo ver? Conseguem ler daí? Deixa eu ver. Sim. Consigo sim. Tá. Eu até liguei uma outra iluminação auxiliar aqui, porque para aumentar o contraste. Isso me dá uma ofuscada, mas vale a pena. Ok. Tá certo. Então, vou continuar. Então, o que nós temos no MOSFET? Isso aqui. Temos um substrato, que vai ser um substrato P, por exemplo. Tá? Nós vamos ter uma porta aqui, aqui, aqui. São os terminais, tá? Vou fazer aqui o N. Um N. Aqui é tudo P. Tá? É o substrato. E aqui a gente tem o gate, terminal do gate. Aqui o terminal da fonte. E aqui o terminal do dreno. É a mesma ideia, tá? A mesma ideia de funcionamento. A diferença é o tipo de material que ele é montado, que ele é formado. Tá? Esse daqui seria o NPN, ou de canal P, né? E tem um outro. Vou fazer com a cor um pouco mais realçada. Esse aqui é um canal N. Vou fazer os terminais aqui primeiro. E terminal aqui, então vai ter terminal aqui, terminal aqui, terminal aqui. Aqui é a mesma coisa. Dreno, gate e a fonte. Estou fazendo aqui para quando vocês forem estudar, fica mais fácil. Então, o que nós temos aqui? P, P e P. Tudo imerso aqui no substrato. É isso aí. Certo? O bom desses dispositivos é que, por exemplo, tanto o FET em relação ao transistor BJT quanto o MOSFET, eles têm categorias diferentes de tensão. Tá?
O MOSFET, se não me engano, ele aguenta uma tensão bem maior do que o FET. Então, é muito legal, por exemplo, quando você vai fazer aplicações de potência, certo? Aplicação de potência. Vamos lá. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui, que eu acho que vai ser legal para a gente ver algumas equações. Tomara que não cai. Se qualquer coisa se cair, eu faço direto no... no vídeo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando minha tela? Tamo. Tá. Então a gente vai ver aqui, ó, operação física e característica do transistor. Né, tanto do BJ, né, que é o bijunção, quanto do FET. Então, deixa eu ver aqui, ele vai falar das partes ativas. Aqui, ele vai fazer um comparativo. Tá? Qual que é o modo que ele está? Então, por exemplo, se a gente colocar as tensões reversas, então o transistor vai ficar no modo de corte, tá? Eu acho que ele escreveu errado aqui. Acho que ele escreveu errado aqui. O transistor de efeito de campo, ele vai ser ativo na polarização direta e a saturação dele também é na direta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele fala de transistor em circuito lógico, tá. E o de junção, ele pode estar ativo na reversa, que é o BJT, que é quando você aciona ele, por exemplo, que ele funciona reversamente. Ele funciona também na reversa. Tá? Ele tem modo ativo na reversa. Um exemplo disso é... Deixa eu ver... Transistores de controle. Bom, na direta ele funciona também. Deixa eu ver aqui... Tá, a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base. Isso eu já tinha passado para vocês, não tinha? Do beta? Deixa eu ver quem está aqui. Você falou por cima isso daí. Falei Começou por a cima? falar. Começou a falar, mas aí já estava no final da aula. Tá. Então tá. Deixa eu cortar aqui, porque eu acho que fica mais fácil. Bom, aqui, ó, o beta, ele vai ser a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, tá? Enquanto que o alfa, que é um outro parâmetro importante, ele é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de emissor do transistor. Vocês conseguem ver a marcação? Quando eu faço a marcação assim, vocês conseguem ver? Sim. Consegue. Tá, beleza. Então vou usar isso para a gente ir seguindo aqui. Tá? Aí ele tem aqui um exemplo, ó. Um transistor tem corrente de coletor de 2,5 mA. Se o ganho de corrente for 140, qual é o valor
da corrente de base. Corrente de base é a corrente que está na base dele. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, usando essas duas equações, nós temos que aparece nela a corrente de coletor, nas duas. Aparece aqui o ganho, né, que é o beta, o ganho de corrente. E aparece o alfa. Então, o que ele faz? Eu posso trazer aqui para a lousa, eu acho que pode ser mais fácil, mas esse exemplo está tranquilo. Então, você vai ter... Ele primeiro manipula aqui as equações, ó, tá? Ele manipula essas duas equações para poder chegar aqui nesse valor. Ele vai ter a corrente de base definida em termos de beta e a corrente de coletor, que é os dados que ele tem no problema. Certo? Vocês conseguiram entender esse exemplo? Ou vocês querem que eu resolva na lousa? Para ficar mais claro. Talvez eu vou resolver na lousa. Acho que pode esclarecer um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aquele exemplo tá legal ou vocês acham que vale a pena resolver na lousa? Eu acho que vale a pena. Vou resolver aqui porque às vezes nem sempre é tão claro a manipulação. Já vi isso até, né? Então vamos lá. Nós temos as correntes. O ganho é igual a corrente de coletor dividido pela corrente da base, certo? Por outro lado, temos outro parâmetro alfa, que é a corrente de coletor dividido pela corrente de emissor, certo? No problema, o que ele fala? O que ele dá? Ele dá a corrente de coletor, então ele fala a corrente ele fala assim, a corrente de coletor é 2,5 mili e o ganho é igual a 140. Então, eu tenho essas duas coisas aqui. Ele quer o quê? Corrente de base, ele quer I e B. Então, a minha equação tem que ter essas três coisas, tá? Então, o que ele faz? Vamos lá. Eu consigo isolar esse aqui, né? Então, vai ficar daqui, ó. IC não, peraí. IC vai ser igual. Ah, aqui já sai, ó. Aqui já sai direto. Corrente de base IB vai ser igual a IC sobre beta. Se ele tivesse dado esse ou esse, e quisesse alguma coisa, ele ia ter que dar mais parâmetros, pelo menos mais um. Se não tivesse, se tivesse faltando mais algum aqui. Mas aqui já sai. Então, a corrente de base é igual a corrente de coletor sobre beta. Ele usou direto a fórmula, tá? Então, vai ficar 2,5 mili. Mili é 10 a menos. Menos 3 dividido por 140. Que vai dar 17,85 micro.
No caso, 10 a menos 6 ampere. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Beleza. Esse é um exemplinho legal, fácil, legal de estudar. Ó, detalhe, tá? Importante. Nos transistores, a gente sempre tem no símbolo dele lá, por exemplo, o NPN, ele é assim, e aqui você tem a base, né? O emissor e o coletor. Aqui, você tem um diodo, ó. Certo? Então, aqui, quanto que é a tensão? Tem que ser os transistores, de modo geral, a gente sempre vai considerar, quando for transistor real, de silício. Tá? Então, esse negócio é feito de silício. Aqui você tem que ter 0,7 volt. Lembrando, tá? Certo? Isso aqui é para o NPM. Tem que tirar um print da tela? Podem tirar um print. Ô, Isaías, Oi? qual que é a principal diferença aí do beta e do alfa? O beta é para calcular o ganho do transistor. E o alfa? Veja, o alfa, ele calcula um tipo de ganho também, tá? Só que o ganho dele é como se fosse o ganho de saída, tá? E o beta é um ganho de entrada. Se você considerar uma aproximação que essa corrente aqui, ó, no coletor, ela é aproximadamente igual a do emissor, então o beta praticamente ele vai equivaler ao alfa. Um é como se fosse o ganho de entrada, o beta. E o outro é o ganho de saída. Por quê? Porque você tem uma pequena perda entre o coletor e o emissor. Certo? Por quê? Porque parte da corrente dele pode sair na base. Ou às vezes tem diferença. Dependendo se ele for NPN ou PNP, a corrente da base ela vai entrar na saída ou ela vai ser absorvida da entrada. Certo? Então o que acontece? Tem uma pequena diferença entre o alfa e o beta. É uma diferença bem pequena mesmo, tá? Uma diferença do tipo, da ordem de 1% da entrada e da saída. Então, o alfa e o beta, eles são, por exemplo, 99% iguais. Certo? São quase iguais, quase mesmo. Aproximadamente, em qualquer circuito prático que você vai montar, você pode, assim, considerar praticamente o alfa igual ao beta. Quando você faz isso, você está assumindo que a corrente de coletor ela é praticamente igual à corrente de emissor. Ou seja, você tem a torneira lá. Lembra que eu falei para vocês da analogia da torneira? Ou eu não falei isso? Falou. Vamos supor, você tem aqui, ó, correndo aqui um fluxo de água. Você tem um fluxo de água entrando aqui, tá? Aqui vem na ordem de ampere. Sei lá, 5 amperes, não sei o quê. Aqui é na ordem de mili. Ou seja, 1000 vezes menor. Às vezes até micro. Entendeu? Aqui é a base, ó.
Aqui é o coletor, emissor, e aqui é a base. Aqui, na verdade, é como se tivesse um vazamento aqui, sabe? Um pequeno vazamento, porque aqui ou sai ou entra, mas vamos supor que sai. A água vem aqui, uma pequena parte dela vai vazar aqui, ó. Vai sair. Vai sair por aqui. É como se vazasse. E quase tudo que entra aqui, sai aqui. Então, da ordem de 1000 vezes menos é o que sai aqui. Em termos práticos, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. N, P, N. Tá? Então, você tem uma corrente trafegando aqui. Isso aqui precisa estar polarizado positivamente, claro, porque senão ele bloqueia esse fluxo maior. Aqui está, vamos dizer assim, positivo. Aqui, entre esse cara aqui e negativo, tá? Tem uma tensão aqui, positivo e negativo. Esse em relação a esse. E aqui, ó, você tem um positivo em relação a esse aqui. Aqui está no fluxo grande. E aqui uma pequena parte dessa corrente aqui, ó. Desculpa, ela está vindo aqui, uma corrente aqui grande. Uma pequena parte está vindo aqui, está se juntando. Ó. Então, essa corrente que sai aqui, ela é essa daqui, mas essa pequenininha aqui. Mas essa aqui é tão pequena que, assim, praticamente não faz diferença. Entendeu? Então, assim, claro, tem uma pequena diferença, né, de conceito entre o alfa e o beta, mas eles são muito parecidos, são muito semelhantes. Ele mede na entrada, no caso aqui, ó, o beta, ele está medindo aqui o coletor e a base. O beta você mede aqui, ó. Você está comparando essas duas coisas aqui, ó, o beta. E o alfa, você está comparando essas duas coisas aqui, ó. Tá? É claro que, se você considerar que o que está entrando aqui de corrente é praticamente igual ao que está aqui, porque o que está a base é milésimos, então o alfa fica igual ao beta. Então, o beta você está pegando aqui na entrada e o alfa na saída. Certo? Entendi. Não, beleza. Tanto que você tem equações, eu não sei se é aqui ou mais para frente, que elas relacionam o alfa e o beta. E para algumas aproximações o alfa é igual ao beta. Deixa eu ver aqui mais para frente. Ele está falando isso na página. Deixa eu ver, estou aqui na página 70. Ele coloca algumas questões aqui do alfa e do beta. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui para a gente comer alguma coisa, fazer um lanchinho uns 15, 20 minutos. E daí a gente já volta. Beleza? E daí eu já retomo. Porque a gente vai prosseguir fazendo alguns cálculos em FET. Até o momento, se ficou alguma dúvida, algum detalhe? Tá ok, pessoal? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo. É isso aí. Tá, tudo certo. Isso que a gente fez é um exercício bacana. Deve ter mais também no livro do ABA. Vocês vão fazendo, porque alguns exercícios que a gente vai para a prova, eles são baseados no do ABA, senão é até idênticos os do ABA. Certo? Vamos parar para comer alguma coisinha, daqui a pouco a gente volta. Vou dar um pause aqui na gravação. Beleza. Ok?